E agora eu vou tocar num ponto que é uma ferida, assim, tá? Talvez você tenha a sensação de que você não gosta de ficar estudando música e que você gosta de estudar músicas no seu instrumento. Não ficar estudando música de uma forma geral e de entender sobre música e pensar mais sobre música. Talvez você goste de fazer isso com a mão no instrumento, ponto final. Que é o que todo mundo gosta. A gente gosta de estar tocando, ok? Porém, quando você tem uma certa resistência de estudar outras coisas que não estão diretamente conectadas ali no teu instrumento, quando você fala, cara, eu não tô achando legal isso, é porque provavelmente você separa essas duas dimensões do fazer música. Porque tá com a mão no instrumento é fazer música. E tá estudando a linguagem da música é fazer música. E essas duas coisas não estão separadas. Não tem como, não é um conhecimento de uma área que está separado dessa outra área aqui. Uma alimenta a outra. Você puxa uma na outra. Vou dar um exemplo. Você está estudando teu instrumento, você está pensando no teu conhecimento musical para se autocorrigir. Você está estudando música fora do teu instrumento, você está o tempo todo pensando como que isso vai para dentro do teu instrumento. Olha que legal, isso aqui faço assim. Ah, é assim que eu faço. A ponte de uma área para outra, ela está sempre aberta, ela está sempre abaixada. Não é que nem as pontes dos castelos medievais, sabe? Sabe os povoados medievais, né? Os grandes, é castelo, né, que chama, né? Que a ponte ela era içada, ela descia, ela voltava. Não tem que ser assim. A ponte está sempre lá, pronta. Você acessa o caminho de uma área, de uma dimensão para outra, automaticamente. Agora, por que você tem essa sensação de separar? Porque provavelmente você foi ensinado como se fosse duas áreas desconectadas. Então, assim, você não faz essa prática de pensar em uma área e na outra quando você está em ambientes diferentes. Talvez você estuda teoria, por exemplo, sentado na carteira da sala, na mesa da sua casa, e aí quando você está nesse ambiente, você não fica pensando e não fica conectando aqueles conteúdos com o teu instrumento. E na hora que você está com o teu instrumento, está em outro ambiente lá com o teu instrumento, próximo do teu corpo, estudando, você não conecta ali todo o entendimento que você teve naquele momento lá sentado na cadeira da sala de aula de teoria, de harmonia. E talvez você não conecta também, principalmente porque esse conhecimento que você estudou aqui foi um conhecimento muito conceitual. Você entendeu o conceito, entendeu a lógica, mas não passou pelo teu corpo. Então você não vivenciou ele auditivamente, você não movimentou o teu corpo durante a aula, então você não criou conexões musculares, motoras, memórias corporais vinculadas àquele conceito. Era puramente teórico. Então se torna mais difícil, na hora que você está com o instrumento na mão, você puxar esse entendimento. Entende? Então a forma como você foi submetido ali ao estudo da parte musical acabou fazendo você separar as duas áreas e você hoje tem a sensação de que é chato estudar uma coisa que não é de prática instrumental, mas justamente porque ela não tem sido uma prática musical. Todos os conceitos musicais têm que ser praticados musicalmente, não necessariamente no instrumento, mas tem que ser praticado no corpo. Então é muito importante que você cada vez mais se apaixone por esse universo de entender música, de buscar esse conteúdo, de perguntar mais, de correr mais atrás, de questionar mais. Se o seu professor não consegue explicar, procure outras explicações com outras fontes, assista outras videoaulas, busque um direcionamento, porque isso vai propiciar que você tenha mais maturidade musical. E maturidade musical é essencial para que você saiba se corrigir. Sabendo se corrigir, os teus resultados são mais otimizados. Você passa uma semana e alcança o resultado no instrumento, você não patina, você não usa estratégias de estudo que ficam meio assim inconsistentes, tá bom? Isso é muito sério. Quando eu estudei música, eu também estudei a parte conceitual. Eu também passei pelo processo dessa forma. E durante muito tempo, eu também dei aula para os meus alunos apenas com eles sentadinhos na cadeira. Ensinava a teoria pelo conceito. Não fazia nada vivenciado. Por quê, Daiane? Porque eu não tinha o entendimento de que aquilo não estava resolvendo. De que a conexão para a parte técnico-instrumental não rolava.
E o que eu fazia no começo da minha parte do meu ensinar, né, da minha carreira didática, era reproduzir aquilo que eu fui fruto enquanto aluna, porque eu também passei por esse processo, entende? Então, chega uma hora que você tem que começar a refletir sobre o processo que você tá. Você tem que começar a medir esse processo pelos resultados que você está alcançando. Então, nenhum professor, ele nega conhecimento para o aluno. Quando ele ensina de uma forma, é a forma que ele conhece hoje, que ele consegue, ele dá o máximo dele, que ele consegue, que ele conhece. O importante é que a gente queira sempre crescer, queira refletir sobre o processo que a gente está indo e que a gente goste de buscar mais entendimento, porque isso muda os resultados. E mudando os resultados, a gente se sente mais feliz. Todo mundo, os alunos, os professores. Então, a gente tem que querer sair da mesmice, daquela prática que a gente sempre foi assim, ensinaram assim, era assim. Era porque até então ninguém tinha tido a oportunidade de estudar, de ter acesso a outros cursos, a outras formas de entender a música, entende? E aí a gente tem que se abrir para o novo. É muito importante isso, tá bom?